Os repórteres se amontoam ao redor do carro de Sem ao perceberem que ele está chegando. Semri desce do carro e evita o assédio dos jornalistas com a ajuda de Sem para poder entrar na delegacia. Seher ainda quer uma explicação plausível para Seren ter se deitado na cama de Sem, mesmo não sendo o principal agora. Semri e Sem entram juntos e abraçados, deixando Seher e Seren desconfiadas. Seren sente vontade de vomitar e sai correndo pro banheiro. Aga garante que tudo isso é um complô contra ele para tentarem incriminá-lo por vingança. O delegado diz que só estão trabalhando e ele precisa colaborar respondendo apenas as perguntas. Aga ressalta que a empresa Karasai nunca teve um problema sequer com a lei em 35 anos de existência, e não será dessa vez que isso vai acontecer. Sivan continua sendo pressionado a dizer que Aga deu drogas para ele transportar, mas ele garante que foi Feti, o motorista de uma amiga de dama. O policial conta que já interrogaram essa moça e ela garantiu que nunca teve motorista particular. Sivan ri de nervoso com a cilada que armaram para ele de novo e joga água em si mesmo, muito frustrado por já ter dito a verdade dezenas de vezes. Seher pede que Semri volte para casa e fique fazendo companhia para Nerima. Seren se lava na pia e pensa que a irmã deu um jeito de ficar com senhas escondidas, por isso eles chegaram juntos. Semri imagina que vão jogar toda a culpa disso em Sivan outra vez, mas ela e a mãe não podem permitir. Seren sai do banheiro e alega estar melhor, mas não consegue deixar de notar o vestido da irmã. Semri diz que saiu às pressas do evento e nem conseguiu pegar sua roupa de volta, mas Seren a provoca dizendo que ela deve ter feito algo com Sem bem rápido, por isso não deu tempo. Seher a repreende, pensando que Semri e Sem só entraram juntos porque se encontraram no estacionamento da delegacia. Um policial novinho avisa que o advogado de Sivan chegou. Seren tem certeza que a irmã mentiu para a mãe delas, mas Semri nega, pois nem mesmo falou nada ainda. Seren comenta que a irmã falou no plural pelo telefone quando disse que estavam indo para a delegacia, então é bom ela ter uma boa explicação para ter chegado com Sem. Semri diz que não é da conta da invejosa e a deixa sozinha. Seren garante que é de sua conta sim. Aga fica proibido de sair do país por enquanto e se irrita profundamente pela cilada que fizeram para ele. Então avisa ao advogado que eles não saem dali até ficar comprovado que o Império Karasai não está envolvido com nada ilícito. Seher aborda Aga na recepção e parte para cima dele, pensando que ele foi o responsável por meter Sivan em outra mentira para prejudicar toda a sua família de novo. Sivan vai declarar de novo, agora com a presença do advogado. Um homem entra para fazer uma oferta para Sivan, já que ele é um peixe pequeno e pode se livrar dessa, mas só se confessar que Aga lhe mandou transportar a droga. Aga explica que foi envolvido nessa mentira por outra pessoa, assim como Sivan, e eles têm o mesmo inimigo, então precisam agir juntos para que todos fiquem livres de culpa. Seher recusa o advogado que Aga lhe oferece, pensando que é outra maracutaia para fazer Sivan se culpar por tudo. O advogado chega contando que a polícia fez uma proposta de delação premiada para Sivan acusar Aga. No mesmo instante, Sivan passa arrastado pelos policiais e grita para a mãe que não fez absolutamente nada enquanto é levado. O advogado conta que o rapaz não aceitou a proposta, por isso vai para a cadeia. Sivan é colocado na viatura, enquanto Seher e Semri juram que ele vai se livrar dessa. Aga sai da delegacia e declara diante das câmeras que o inimigo que tentou acabar com ele começou a cavar a própria cova com essa atitude, mas vai pagar caro. Seniz e Dama assistem o patriarca ao vivo. Nurten se empolga com as palavras do patrão. Nerima entra na mansão, justificando que está sem nenhuma informação da família e queria saber se algumas delas pode dizer algo. Seniz ignora e manda Nurten avisar aos seguranças para ficarem de prontidão, porque vão retirar todas as porcarias da família e o mais da casa dos fundos. Seren pressiona Semri para se explicar sobre aquele assunto, mas ela ignora e tenta falar com a mãe. Seher só diz que elas vão voltar para a mansão agora. Nerima implora para Seniz não fazer isso, mas ela manda Nurten fazer o que mandou agora mesmo e levar a velha Coroca junto. Neriman faz um escândalo para tentar impedir, mas não adianta. Nurten diz que não adianta implorar e ela vai ter que ir atrás das parentes onde quer que elas estejam no meio da noite. Nerima não aceita e começa a gritar de novo, implorando por piedade. Seniz ignora completamente, mas Dama não consegue ficar tranquila escutando aquilo. Nerima invade o quarto de Nedin e explica quem é, pedindo que ele a ajude de algum jeito a não deixar Seniz colocá-la para fora, senão ele vai ficar sem Semri como enfermeira. Nurten faz a louca ver que o coitadinho não pode fazer nada e a retira do quarto dele. Nedin fica angustiado e chama por Semri, então guia sua cadeira para fora do quarto. Pouco depois, Seher desce com as filhas de um ônibus perto da mansão. Semri e Seren tentam falar com a mãe sobre o que fazer agora, mas ela não dá ouvidos. Nedin vai até a janela do corredor e observa que Semri está chegando com as parentes,
tentando chamá-la com a pouca força na voz que tem. Neriman persegue os seguranças aos berros para eles não tirarem as coisas da família dela da casinha. Seren vai correndo atrás da avó, enquanto Seher e Semri nem ligam e vão para a mansão. Nurten tenta se convencer de que os empregados não merecem piedade nenhuma, senão ela vai acabar em problemas também. Dama diz à mãe que ela exagerou em expulsar os empregados logo agora. Seher invade a mansão gritando por Dama e a acusa de ser a culpada pela droga no carro. Senis defende a filha, mas Seher não vai admitir que a infeliz da patricinha se safe dessa vez e a manda confessar. Nedin chega na confusão usando o elevador. Neriman e Seren se desesperam enquanto os seguranças arrumam as coisas delas nas malas. Os dois arrastam as escandalosas junto com as tralhas e colocam para fora da casinha, trancando o local para elas não conseguirem entrar de novo. Seher e Semri tentam convencer Dama a assumir o que supostamente fez contra Sivan de novo, mas Senis apenas ordena que Nurten as coloque para fora. Dama diz que não pode fazer nada, mas Seher insiste e apela pro emocional de mãe desamparada. Senis avisa que as coisas delas já estão lá fora, então Seher vai saindo com a filha. Nedin só pode olhar com muita pena para Semri, e ela pede que ele se cuide na ausência dela antes de sair. Nurten pede que Nedin entenda que elas têm que ir embora. Seher e Semri saem da mansão e encontram os homens apostos para colocá-las para fora, junto com Seren e Nerima. Senis e Dama observam pela janela a família e o mais sendo enxotada pela segunda vez. Nurten tenta acalmar Nedin, que está chorando por perder Semri como enfermeira, e explica que a família dela deu muitos problemas, por isso Aga vai ter que chamar outra profissional. Nedin diz que só quer Semri e mata a governanta de pena. Senis aparece e pede para ficar a sós com o sobrinho. Senis zomba do coitado por pensar que finalmente ficaria curado com a ajuda de Semri, pois isso não vai mais acontecer e vai se encarregar de que Nedin nem mesmo se lembre da existência dela, de tanto que vai dopá-lo com remédios de novo. A vilã alega ainda estar fazendo um bem para ele, assim Nedin não vai sofrer sentindo falta de alguém que nem lembra. Senis chama Nurten para colocar Nedin no quarto e trancar, depois lhe entregar a chave. As Yumais ficam na rua esperando uma condução passar. Neriman choraminga pela situação, mas Seher não dá bola para a velha dramática e faz uma decisão. Seher entrega uma carteira para Semri e diz que ela pode sacar a aposentadoria do avô. Depois entrega um bracelete de ouro que herdou da mãe e pede que a filha empenhe amanhã para poder pagar o hotel onde as três vão ficar. Seher avisa que vai passar a noite no fórum esperando por Sivan e corre para pegar um ônibus que está indo na direção dele, deixando as parentes se virarem agora. Senis avisa aos seguranças que Aga já está quase vindo para casa e eles estão proibidos de mencionar o que ela fez com as empregadas, pois o marido já está com muito estresse e não precisa de mais um desgosto hoje, ameaçando demitir quem desobedecer. Nedin quase bate em Nurten, enquanto ela tenta acalmá-lo e pensa que Senis só está querendo cuidar bem dele, por isso vai mantê-lo trancado para não descer sozinho de novo. Nurten se retira e vai até Senis com a chave, pedindo para ficar com ela caso perceba que Nedin precise de algo durante a noite, mas a vilã não deixa e reforça que Aga não deve saber o que houve. Neriman não aguenta mais caminhar, enquanto Semri não consegue encontrar nenhum hotel acessível para elas naquele bairro. Seren alfineta que nenhum hotel decente as receberia mesmo, já que a irmã está vestida como uma mulher de cabaré. Neriman faz muito drama por isso, então Semri sugere ir atrás da mãe em vez de irem dormir, mas ninguém aceita. Seren culpa a irmã e se afasta para fazer uma ligação. Neriman sugere suplicar para Nurten ajudá-las a voltar, mas Semri não vai permitir essa falta de dignidade. Sen atende Seren no carro e dá 10 segundos para ela falar. Seren exige um lugar para passar a noite com a família porque a mãe dele as expulsou da mansão. Sen pede a localização para poder buscá-las, agradando a vilãzinha. Senis e Dama assistem Aga na televisão, mas não é mais ao vivo porque ele acaba de chegar na mansão. Aga manda Nurten preparar alimentos para os advogados a noite toda, pois eles vão ficar no escritório discutindo. Os homens sobem e Aga solicita que Nurten chame as empregadas agora. Senis mente na cara dura que elas foram embora da propriedade por conta própria, como ratazanas com medo do que ia acontecer. Aga fica furioso com a falta de respeito, pois precisava resolver o assunto com elas, mas Senis acha que isso é praticamente uma confissão da culpa da família no narcotráfico. Aga avisa que vai ter uma boa conversa com Nurten depois e se retira. Dama chama a atenção da mãe pela mentira, mas a cínica não tem o menor remorso. Semri exige saber quem a irmã chamou, mas Seren não vai falar e sugere que a irmã explique o que estava fazendo com Sen antes de chegar na delegacia.
Um segurança chega com o carro e informa que Sem mandou buscá-las para levar a um hotel. Semri se recusa a ir e ordena que as parentes desçam do carro, pois isso é um ultraje enorme para elas, mas Seren não se importa se a irmã quiser ficar na rua. Neriman briga feio com a neta por recusar ajuda estando vestida daquele jeito no meio da rua, então Semri fica sem saída e entra no carro com elas. Aga pede aos advogados para falarem tudo o que ele pode fazer para se livrar da acusação. Neriman fica totalmente deslumbrada ao chegar no apartamento do hotel de luxo. Como a boa rata pobre ambiciosa que é, Semri se indigna com a tranquilidade das parentes só porque vão dormir sob um teto, e esfrega na cara de Seren que ela é uma desalmada que não dá a mínima pra Siva. Neriman impede que as netas se engalfinhem. Semri avisa que não vai ficar com elas de qualquer forma e parte atrás da mãe no fórum. O segurança que Sem mandou não permite que Semri saia do hotel de jeito nenhum, assim como o patrão ordenou. Semri pega o celular para chamar a polícia para ajudá-la, mas o homem toma o aparelho dela para impedir. Aga lê a declaração que Sivan deu, acusando um tal de Feti, que aparentemente não existe ou ninguém conhece, e nem as câmeras da universidade captaram. Sem garante ao pai que Sivan está inventando isso porque agiu com criminosos de verdade e está tentando se safar. Aga acredita no motorista mesmo assim e ordena que encontrem esse Feti. Sem recebe uma ligação e sai para atender. O segurança informa que Semri quer sair para ver a mãe, mas ela toma o celular porque não está pedindo permissão e avisa que vai fazer um escândalo se esse grandalhão não deixá-la sair. Semri recupera seu celular e consegue ir, enquanto Sem manda o segurança continuar no hotel de olho em Neriman e Seren. Aga promete pegar esse Feti ainda hoje. Semri liga para a mãe e descobre que Ser está no presídio, pois Sivan foi levado para lá depois do fórum. Sivan é levado por um policial até uma cela e colocado lá dentro com outros presos. Sivan até que é bem recebido pelos bandidos e ganha uma cama para ficar. Seren relaxa tomando um drink enquanto toma banho na jacuzzi do apartamento, deixando Neriman pasma com isso, e também curiosa para saber como ela convenceu Sem a ceder esse lugar para elas. Seren só diz que Sem sempre vai lhe dar tudo o que ela quiser, então Neriman quer saber como eles chegaram nessa intimidade toda. Seren joga um verde para a avó, pois ela não devia estar surpresa com isso se supostamente ia se casar com Sem antes de tudo isso acontecer, a não ser que tenha entendido errado. Neriman fica monossilábica. Seren se levanta e encara a avó com muito ódio, tentando pressioná-la a dizer o que escondeu dela esse tempo todo. Neriman se faz de sonsa, mas Seren manda a velhota olhar na cara dela e começa a desabafar que descobriu a arapuca que a desgraçada armou para ela, meses depois de ser enganada. Neriman justifica que só queria proteger a neta, mas Seren sabe o quanto foi iludida como uma idiota, pensando que um príncipe encantado estava interessado nela e teria um final feliz como sempre sonhou. Seren reconhece que cometeu muitas maldades para conseguir alcançar seu objetivo, mas foi tudo em vão porque esse objetivo era uma grande mentira inventada por Neriman e agora a vida de toda a família está arruinada. Seren revela que estava tão convencida de que Sem seria seu homem que fez uma coisa com ele. Neriman fica passada e pede que a neta explique melhor o que foi. Seren grita que a avó a fez seguir esse caminho e joga um monte de água na cara dela, pois ela foi a culpada de tudo. Seren sente ânsia de vômito e não consegue terminar o que ia dizer. Semri caminha pela cruel Istambul e se prepara para atravessar uma avenida, mas antes pega o celular e se lembra de Nedim para fazer uma ligação. Nurten atende e reclama do contato da moça, que só quer saber como Nedim está, e a idosa diz que Semri não é ninguém para ter que dar satisfação do rapaz, que está muito bem com a família como sempre. Semri súplica que a governanta faça de tudo para não deixar Nedim preso naquele quarto nem ser tratado como um estranho na própria casa, como estavam acostumados a deixar. Nurten diz que ele vai ser mais bem cuidado do que com a enfermeira e desliga. Semri sofre um pouquinho e segue seu rumo. Nedim não consegue dormir pensando em Semri e começa a relembrar todos os bons momentos que passou com a enfermeira enquanto ela cuidava dele, até sua triste partida da mansão. Nedim chora e faz um esforço para pegar o caderno de partituras que está ao lado de sua cama, enquanto relembra a voz de Semri cantando para ele. Nedim folheia as músicas e se emociona muito, depois vai dormir abraçado com o caderno. Semri chega ao presídio e fica com a mãe do lado de fora esperando algo. Aga vira à noite no escritório com Sem e os advogados. No dia seguinte, Nurten vai dar o café da manhã de Nedim pedindo perdão a Alá por ter que obedecer Seniz em deixá-lo trancado. Nurten tenta agradar Nedim, mas ele recusa o carinho dela e finge não ouvi-la.
Aga fala furioso ao telefone por não haver registros do estacionamento que mostrem Sivan com suposto feti, nem ligações com ele, por isso a polícia pensa que o motorista inventou essa história. Aga deduz que isso tudo pode ser uma vingança de concorrentes da Rússia e da Alemanha por terem perdido a licitação do Azerbaijão para a empresa dele. Sem tira o pai do mundo da lua dessas conspirações internacionais e o manda pensar em quem teve atrito com ele recentemente na Turquia mesmo. Aga se recusa a apostar tão baixo, temendo um descuido, e duvida muito que Keren e Tariq tenham jogado tão sujo contra ele, pois só são dois coitados que estão mais preocupados com as aparências. Sem só não quer que o pai despreze ninguém tratando de encontrar o culpado e sugere que ele avise a polícia para investigá-los também. Aga parece desconsiderar mesmo e manda o filho ir dormir, achando que a família Setineira é vagabunda demais para se atrever a tramar contra o líder do Império Karaçai. Seher vai embora do presídio chorando no ônibus, sentindo que abandonou o próprio filho lá dentro. Semri acha que só esperar não muda nada, mas Seher teme que se passem meses até isso se resolver. Semri grita para o motorista parar e desce do ônibus com a mãe na frente do hotel. Seren se esbalda no café da manhã. Neriman percebe que a neta está comendo muito, mas Seren ignora e ela implora para a menina não lhe tratar com tanta frieza, pois já está sofrendo muito por dentro. Neriman jura que fez tudo pelo bem da neta e tinha tudo bem planejado, pois tinha certeza que ela jamais teria aceitado vir para Istambul se soubesse a verdade desde o início sobre Nedim. Seren continua se empanturrando em silêncio. Neriman pede para a neta pelo menos terminar de contar o que disse ontem sobre ter feito algo com Sem. Seren só dá uns latidos para a velha calar a boca e sai de perto dela, tentando sair do apartamento para ir ao spa. O grandalhão diz que Sem precisa permitir, então ela manda ligar para ele. Seher e Semri chegam no andar e veem Seren e Neriman no corredor. Seher parece confusa vendo segurança particular delas e todo aquele luxo de hotel que estão usufruindo, então deduz que isso foi obra de Sem. Seren confirma. Semri sugere arrumar as coisas para irem embora para um lugar que elas possam pagar por conta própria. Seren opina que elas vão passar umas 3 ou 4 noites com a merreca que tem, depois virarão moradoras de rua. Semri reconhece que elas vão ter que ficar um pouco, mas sugere alugar um lugarzinho que possam pagar assim que voltarem a trabalhar. Seren ironiza a ótima ideia de todas morarem num barraco chechelento e dormindo no mesmo cômodo. Semri manda a irmã se vestir, pois já vai chamar a polícia para tirar aquele segurança da cola delas. As Yumais prestam atenção na TV assim que começa uma matéria mostrando Semri e Sem chegando juntos na delegacia, com ela sendo apontada como a nova amante do herdeiro Karaçai. Seniz também lê nas notícias que o filho saiu nas páginas com a maldita enfermeira e vai tomar uma atitude. Seniz invade o quarto de Sem e mostra para ele a péssima surpresinha que teve. Sem só acha graça da fofoca, mas Seniz se irrita profundamente com isso. Enquanto a matéria passa na TV, Semri explica para a família a armadilha que Sem montou para ela com o falso evento. Seren não se aguenta de tanto ódio. Semri pede perdão à mãe, pois só não contou antes porque a prioridade era Siva. Seren acusa a irmã de se fazer de sonsa para conseguir tudo o que quer, mas ninguém vai acreditar nesse papel de mocinha da história quando é óbvio que ela está adorando ter Sem aos seus pés. Semri rebate e Neriman tenta parar a briga, mas Seren envolve a avó nela, citando que o plano que ela armou está dando super certo, mas para Semri. Seher dá um basta na gritaria das filhas e deixa claro que a única coisa que lhe preocupa na fofoca é que Semri está sendo chamada de irmã de um traficante, o que não é verdade. Seher se retira e pede ao segurança que entre em contato com o patrão dele. Seniz reclama que já avisou a Sem que a enfermeira é uma aproveitadora, mas mesmo assim ele chegou abraçado com ela diante das câmeras e espera que pelo menos o filho não cometa a mesma burrada que cometeu com a irmãzinha dela. Sem recebe uma ligação do segurança Asa e Seniz tenta tomar o celular, mas ele manda a mãe abaixar a bola porque todo mundo vai esquecer disso tudo rapidamente e revela que já sabe que ela foi a responsável por expulsar a família de Semri da mansão. Seniz sai revoltada. Sem atende a ligação e Seher grita para o sem-vergonha que já está sabendo de tudo, mandando ele chamar o pai para falar com ela. Sem manda ela não acreditar em fofocas e não vai chamar Aga porque ele está trabalhando duro para ajudar Sivan também nesse momento. Sem desliga e relê a cópia da declaração de Siva, onde ele jura por tudo que foi esse tal de Feti que supostamente trabalhava como motorista de serra, amiga de Dama, que o colocou nessa enrascada. Sem acha curioso que esse Feti estava sempre esperando no estacionamento, nunca chegando ou saindo, como Sivan está dizendo. Dama faz as unhas e o cabelo no quarto, reclamando horrores com Serra sobre a ida à delegacia onde foi super maltratada.
Sem invade o quarto e pede que os esteticistas saiam, então comenta com as meninas sobre Sivan ter falado que Fett estava sempre esperando fora do carro, nunca dentro dele. Dama debocha do instinto investigativo do irmão. Sem quer que as duas o ajudem a lembrar o que aconteceu ontem e pergunta se elas viram Sivan conversando com alguém, mas as patricinhas dizem que não andam dando bola para serviçais. Dama em particular prefere tirar suas fotos como de costume, então Sem tem uma ideia e pede o celular dela para dar uma olhada. Serra também dá o dela para ele ver. Aga fala ao telefone com um funcionário que lhe informa que as ações da empresa despencaram. O homem conta que a Itália rejeitou as cargas com a justificativa de se preservar nessa história de tráfico de drogas, pelo menos até tudo se esclarecer. Aga fica perdido ao ouvir que a Alemanha também cortou o transporte e começa a passar mal. Pouco depois, Aga assiste as notícias falando barbaridade sobre ele e fica pior ainda, chegando a chorar de tanto desgosto. Senis chega falando das notícias, mas acha mais importante esclarecer para a mídia só o rolo de Sem com a enfermeira. Aga só consegue rir com o nível de futilidade da esposa, tendo o marido numa situação muito pior do que fofocas de barra de saia. Nedim se recusa a comer a comida e vira a cadeira para não olhar para Nurten. Nurten pede que o coitadinho entenda que não tem mais o que fazer e ele vai ter que esperar o tio chamar outra enfermeira, mas enquanto isso ela e Senis vão tomar conta dele direitinho. Nedim ignora a governanta e ela sai chateada, mas decide não trancar a porta por piedade. Nedim percebe que a porta ficou aberta e a chave está na fechadura. Pouco depois, Nedim chega no andar de baixo pelo elevador e Nurten flagra, pedindo que ele não faça mais isso. Nedim pede para ir onde o tio está. Aga dá um fumo na esposa por ser tão desocupada, mas Senis justifica que ser metido com Semre também afeta a imagem do marido, já que ela é irmã do traficante. Aga só vai ligar para isso depois que resolver seu problema e fizer justiça. Nedim chega ao escritório do tio e o surpreende ao revelar que a tia Senis foi quem expulsou a família Caraça da mansão, deixando a bruxa ruiva em maus lençóis. Sem fica pasmo com a quantidade de fotos que Dama tira em um único dia, mas presta atenção ao ver um bumerangue em que aparecem ela e Serra, com Sivan e outro cara ao fundo. Dama observa o moreno e fica chocada, pois ele trabalhava na boate de Keren como parte da segurança do local. Sem dúvida muito que tenham usado alguém que Dama conhecia para armar uma cilada contra eles, mas ela explica que esse infeliz nem sabia que ela o conhecia, mesmo sabendo que ele arranjava vagabundas para querem colocar chifres nela. Senis finge felicidade pelo progresso da fala de Nedim, mas pontua que ele ainda está percebendo as coisas mal. Nedim repete que foi ela sim e Senis dissimula que ele está delirando mesmo, mas Aga confia no que o sobrinho está dizendo e dá uma chance para a esposa se explicar. Sem chega bem na hora e confirma a versão de Nedim, mas chama o pai para ver algo mais importante agora. Aga pede para esperar e faz Senis acompanhá-lo para ter uma conversa. Dama reclama que o irmão só perdeu tempo delatando a mãe deles agora. Nedim chama Sem e o agradece por tê-lo ajudado a desmascarar Senis. Sem se retira do escritório e vai para a frente da mansão, onde os seguranças estão segurando o impostor que se fazia chamar de Fett todo surrado após ser capturado. Senis assume o que fez, mas não aceita ser crucificada porque só defendeu o marido de estar rodeado da família que o envolveu nessa história das drogas. Aga não fala nada, então Senis desafia o marido a culpá-la de alguma coisa apesar de tudo. Aga diz que ela é uma mentirosa no fim das contas, independente se o que ela fez foi bom ou ruim, e 25 anos de casados não foram suficientes para ela pensar duas vezes em quebrar a confiança dele. Senis persegue o marido pela casa para tentar se resolver. Aga chega na frente de casa só para ver o falso motorista ser levado pela polícia. Sem pergunta como isso aconteceu, então Aga explica que só fingiu não escutar o conselho do filho, como todo pai faz, mas seguiu em segredo e comunicou tudo à polícia para agir em conjunto e capturar o meliante. Aga chama o filho para ir à delegacia e ter uma boa conversa para resolver tudo agora. Dama percebe o estado da mãe e jura por tudo que não contou nada para Sem sobre o que ela fez com as empregadas, mas Senis não escuta. Ser fala ao telefone para tentar visitar o filho na cadeia. Seren sente enjoo de algum cheiro ruim, deixando Neriman e Semre desconfiadas porque não estão sentindo nada. Seren corre para vomitar. Neriman fica preocupada, pois já é a terceira vez que ela faz isso desde ontem. Seren bota os bofes para fora no banheiro e começa a pensar que pode estar grávida depois de se aliviar. Neriman bate a porta perguntando o que houve. Seren sai dizendo que está melhor, só precisa descansar para ficar perfeita. Neriman a deixa deitada, mas Seren se levanta logo depois e pega seu calendário onde anotou as vezes que fez sexo com Sem,
só para poder pensar melhor se realmente foi tão sortuda de acabar grávida dele. Neriman volta para a sala e Seher conta que o advogado não lhe ajudou em nada que preste após desligar a chamada. Neriman conta de novo que Seren está mal desde ontem e faz Semri ver que teria errado feio se tivessem ido para onde ela queria ontem, já que a neta ficou doente. Semri pergunta se a avó tem uma ideia melhor e Seren sai dizendo que sempre existe a possibilidade delas voltarem para a mansão se o destino quiser. Seren quer ir a uma farmácia, mas Seher manda ela esperar até irem embora. Semri discorda totalmente, pensando que Aga não vai resolver nada para elas. Aga chega no apartamento bem na hora e Seher se prontifica a detonar o empresário de novo por conta do que aconteceu com Siva, mas Siva entra logo depois e faz a alegria da família, que fica muito aliviada pela soltura do querido. Aga observa o reencontro da família e o mais. Seniz faz uma massagem na piscina com uma moça estrangeira. Dama chega contando para a mãe que as coisas estão melhorando e os jornalistas de fofoca estão se retratando sobre as barbaridades que falaram de Aga. Seniz não dá a mínima. Dama também mostra o vídeo de Tariq e Keren sendo presos como suspeitos da conspiração contra Aga e comemora o flop dos rivais da família. Seniz continua sem se importar e termina a massagem. Dama não entende a mãe, que parece ter odiado as coisas se resolvendo. Seniz apenas se retira sem comentar nada. Sivan termina de contar para a mãe como foi solto após terem encontrado os verdadeiros culpados pela armadilha das drogas. Sivan se desculpa com Aga, pois tudo isso só aconteceu porque ele foi tolo bastante para se deixar ser enganado. Aga pede que ele agradeça a Seher por tê-lo criado tão bem e hoje ser um homem honesto, mesmo diante das dificuldades e pressões. Sivan pergunta à mãe por que exatamente eles estão naquele hotel em vez da mansão. Seren revela que Seniz expulsou todo mundo por causa do que aconteceu. Neriman complementa que elas foram enxotadas igual um bando de cachorras sarnentas. Aga deixa claro que só soube disso depois e quer consertar o que a esposa fez. Sen assiste no celular um vídeo dele com Semri chegando na delegacia, em que dizem que eles são um casal, além do resto da confusão do tráfico de drogas. Sen observa o pai saindo do hotel com a família de empregados. Semri percebe o idiota espiando de longe, e ele logo sai com o carro. Seren pede a Aga para passar numa farmácia para comprar um remédio pro estômago no caminho. Seniz fala ao telefone com alguém sobre os problemas da família e finge que nem se importou com a notícia de Sen com a mulher na delegacia, mentindo que ela é uma qualquer que nunca viu na vida e nem tem relevância, como todas as outras com quem o filho foi flagrado. Após desligar, a vilã desabafa seu ódio sozinha dessas fofoqueiras. Nurten cozinha e fala ao telefone com uma mulher que encontrou para substituir Semri, pedindo boas referências para a senhora Seniz se agradar com ela. A futriqueira leva um susto ao olhar pela janela e desliga, correndo para ver os retirantes voltando. Aga e a família e o mais descem dos carros na mansão. Neriman fica doida para ver a cara de Nurten, vendo que elas retornaram triunfantes. Aga pede para Seher esperar um pouco e Nurten aparece completamente confusa. Aga manda ela chamar Seniz para fora. Dama reclama com a mãe por lhe tratar mal só de pirraça, pois ouviu ela papeando com muita alegria ao celular agora. Seniz retruca que a filha não foi mulher de dar cobertura para ela, mesmo mentindo horrores para se safar quando apronta sozinha. Nurten interrompe a discussão para dar o recado a Seniz, e rapidamente ela vai com a filha ver o que o marido quer lá fora. Semri não entende ter que esperar a rata ruiva, mas Seren imagina que Aga quer dar uma péssima surpresa para a esposa e se deleita com a avó. De fato, Seniz e Dama ficam incrédulas ao verem os serviçais de volta à mansão. Seniz questiona o marido, mas Aga sabe que ela não é cega e pode deduzir muito bem que a família e o mais voltou para trabalhar normalmente, assim como era 24 horas atrás, e a esposa deve se desculpar com todos eles por tê-los escorraçado da maneira mais baixa que pôde. Sen chega para assistir à humilhação da mãe de camarote. Seniz protesta, mas não tem saída e enrola o máximo que pode até dizer diante de Seher que foi mal interpretada em suas atitudes, mas nem consegue olhar para ela direito e pede uma breve desculpa. Seher aceita. E enfim todos começam a se dispersar para retornar à vida normal do dia anterior. Seniz fica sozinha, completamente desolada por ter perdido tão feio essa batalha. Seren fica olhando feio para Semri só para provocá-la, então elas começam a discutir de novo, uma pensando que a outra está tramando algo. Semri jura que vai apagar Seren de sua vida se ela continuar agindo assim, e sai furiosa. Seren espera se casar logo com Sen, assim vai poder apagar a irmã também e tirá-la da mansão. Pouco depois, Seren vaga pelo casarão e não resiste ao ver a porta do quarto de Dama aberta, se metendo para cobiçar tudo que a filha dos patrões tem.
Seren usa um perfume de Dama e depois abre o closet dela para invejar todos os looks. Dama chega silenciosamente e fica espiando a ratazana, então decide gravar um story para expor a empregadinha. Seren fica branca ao ouvir que foi flagrada. Dama deixa claro que Seren é uma aproveitadora fracassada da pior espécie e existem muitos exemplares como ela rondando a família. Seren fica muito humilhada e manda ela apagar o vídeo. Dama para de gravar, mas guarda o vídeo para outra ocasião e jura que vai postar se pegar a rata mexendo em suas coisas de novo. Seren tenta sair, mas antes Dama avisa que a fantasia que ela tem de se tornar rica nunca vai acontecer e deixa bem claro como a vilãzinha é uma miserável de alma. Seren ri na cara dela, mas sai extremamente abalada e jura que vai calar a boca de Dama. Mais tarde, Aga vê nas notícias que sua imagem está sendo limpa e admira seu retrato com o irmão na parede, feliz pelo legado deles não ser manchado por essa ocasião e prometendo que nunca será. Aga pega uma foto do irmão com a cunhada segurando Nedim pequeno e reconhece que ainda está devendo o que prometeu sobre cuidar bem do sobrinho, disposta a encontrar a mulher de Antáquia para ser a esposa dele. Dama sai de casa para fofocar ao telefone, mas desliga ao ver que Sivan está no jardim e vai conversar com ele. Dama exige na maior cara de pau que Sivan a agradeça, pois ele só saiu da cadeia graças à ajuda dela. Sivan ri por ela realmente querer ser louvada porque tirou uma selfie como tantas outras, e sugere que Dama se desculpe com ele em vez de querer ser agradecida, já que os rolos dela quase mataram. Dama menospreza o que Sivan passou e acha que ele está exagerando, já que saiu de tudo vivo e rebolando. Sivan dá um choque de realidade na influencer de quinta e ela resolve sair para dissimular que ficou sentida. Durante o jantar, Seren começa a imitar comicamente o momento que Senis foi humilhada diante delas com aquele jeito de peru afetada, e cai na risada com Nerima, mas Seer e Semri não acham a menor graça. Aga se retira da mesa para verificar o motivo de Senis não ter ido jantar com a família. Senis vira a cara ao ouvir o marido entrando no quarto. Aga manda ela descer e sabe que ela está exagerando no drama, pois só se desculpou por um erro que cometeu e nada mais. Senis deixa claro como se sentiu humilhada diante daquela gentinha, pois naquela situação foi colocada no mesmo patamar de serviçais imundos e eles saíram por cima dela inclusive. Aga considera que pedir perdão é um ato de honra e ela devia pagar pelo que fez, então não cabe se fazer de vítima. Senis garante que essa palhaçada vai ter consequências e o marido verá como errou ao dar tanta moral para o bando de criados, certa de que nenhum deles vai respeitá-la como senhora da casa e eles continuarão dando problemas, como foi até agora. Dama deduz certeiramente que a mãe está querendo se matar, mas sem debocha, sabendo que ela faz drama sem motivo mesmo. Dama lembra de comentar que o irmão não podia deixar que pensassem que ele namora a enfermeira. Senis desce para jantar com o rabo entre as patas, obrigada por Aga. Sen se segura para não rir da cara da mãe na mesa. Seren incentiva as parentes a rirem um pouco agora que está tudo bem, mas Seer não achou graça e nem riria se achasse. Seren tenta falar mais, mas não aguenta a vontade de vomitar e corre pro banheiro. Neriman tranquiliza as parentes, mas Seer vai levar a filha ao médico para ver o motivo desse mal-estar. Semri avisa que vai ver Nedim agora. Seren bota os bofes para fora e se recompõe, então pega o teste de gravidez que comprou escondida quando passou na farmácia. Senis pergunta como Sen vai resolver a fofoca do rolo dele com a irmã do traficante, pois não aguenta mais atender ligações de jornalistas. Sen manda ela deixar o celular no modo não perturbe e pronto, e ressalta que não tem traficante nenhum. Aga pede que o filho respeite a mãe. Senis não queria provocar o filho, só não quer que o nome dele seja vinculado a um romance com uma funcionária. Semri entra bem na hora e escuta que Senis vai mandar um comunicado para a imprensa desmentir essa história, então diz que adoraria que a vilã fizesse isso mesmo e pede para acrescentar a armadilha que Sen montou para ela. Semri revela a todos que Sen a enganou com uma proposta de trabalho falsa, pois alugou um restaurante inteiro para ela cantar só para ele, mas fingindo que era um evento beneficente, e confessa que a pancada que deixou uma marca na cabeça de Sen foi de uma garrafada que deu nele quando o safado tentou assediá-la. Semri sai saltitante depois de soltar a bomba na mesa de jantar dos patrões. Aga grita com o sem vergonha do filho. Nedim relembra quando Senis foi ao quarto dele para ameaçá-lo de novo. Depois relembra quando Sen gritou para ele que era o culpado por deixá-lo cair da janela e ficar deficiente. Semri aparece e surpreende Nedim com seu retorno, e ele mostra sua felicidade com um abraço na querida enfermeira. Semri percebe que ele está com o pulso machucado e pergunta quem fez aquilo, mas Nedim não fala. Semri decide chamar Aga para ouvir também, mas Nedim não deixa. Semri não vai insistir, mas vai descobrir quem foi, olhando para a câmera que deve ter gravado o momento. Neriman percebe que Seer está preocupada com a demora de Seren no banheiro. Seren pede para ficar a sós com a filha e ver o que está acontecendo. Seren espera o resultado do teste.
Seher chama na porta e tenta abrir, mas está trancada. Seren diz que vai tomar banho, mas Seher sabe que ela já se banhou hoje e tenta entrar de qualquer jeito. Seren vê que o teste deu 2 tracinhos e comemora discretamente o positivo para a gravidez. Dama e Senise reclamam sobre a atitude atrevida da enfermeira na frente deles, como se ela fosse a errada da história. Sem não aguenta mais ser repreendido e acha que já foi castigado com a humilhação de Semre, e de qualquer forma só deve desculpas a ela, não aos parentes. Aga quase perde a cabeça com tanto cinismo e o proíbe terminantemente de mexer com Semre outra vez. Sem pergunta o que essa moça tem de especial para o pai se importar tanto, mesmo ela tendo mostrado que não quer nada com ele. Aga enche o filho de xingamentos e manda ele pensar como seria se um safado do nível dele inventasse de fazer algo assim com Dama. Sem revela que já beijou Semre, botando a cereja do bolo. Semre chega na confusão outra vez pelo elevador, mas trazendo Nedim junto. Aga percebe que o sobrinho está acanhado. Semre confronta Senise e mostra o celular com as imagens da câmera do quarto de Nedim, que gravaram o momento que a desgraça agrediu o sobrinho, exigindo uma boa explicação da vilã cruel. Todos ficam em choque com a maldade de Senise sendo exposta pela enfermeira. Semre supõe que Aga não tinha revisado as imagens ainda, e se não tivesse a senha para acessar, jamais saberia o que houve, pois Nedim estava com tanto medo que não quis contar quem machucou o braço dele. Semre incentiva Nedim a falar o que mais Senise fez contra ele e não foi filmado. Aga dá um basta na enfermeira e revela que já sabia o que a esposa fez. Anteriormente, Senise inventou para o marido que foi dar as vitaminas de Nedim e o coitado reagiu muito mal porque estava estressado, então ele agarrou o braço dela e foi obrigado a forçar também para se defender, tanto que o machucou sem querer. Senise fingiu um arrependimento exageradíssimo e ainda jogou a culpa daquilo em Semre, já que ela deve ter incentivado Nedim a ter má vontade com ela. De volta à atualidade, Semre pergunta se Aga realmente acreditou nessa lorota da esposa. Aga manda ela cuidar do que fala, mas Semre não pode deixar esse fato para lá porque o patrão não quer ver a verdade debaixo do nariz dele, mesmo tendo provas. Semre mostra como Nedim está se tremendo de medo. Dama alfineta que ela deve ter tomado os remédios de Nedim porque claramente endoidou. Semre deixa Aga acreditar no que quiser, mas deixa claro que Nedim continua sofrendo enquanto isso. Aga não deixa Semre continuar falando e bota a enfermeira no lugar dela de empregada. Senise fica se sentindo sendo defendida pelo maridão. Aga exige que Semre peça desculpas a Senise. Semre enfrenta o patrão e não vai pedir desculpas de jeito nenhum, pois está com a razão. Aga ordena que Semre dê o fora agora mesmo, mas antes dela sair, Nedim grita pelo tio. Nedim diz que é verdade o que Semre está dizendo e tenta perseguir Senise com a cadeira de rodas. Aga e Semre tentam controlar Nedim, que tenta bater em Senise também. Aga ordena que Semre saia e manda sem tirá-la. Nedim grita na cara de Aga que Semre não mentiu em nada do que disse. Sem leva Semre para fora e diz que sente muito, mas ela não acredita e diz que ele é tão desumano quanto Senise. Aga pede para Nedim se acalmar antes de falar. Dama fica com medo do jeito do primo. Senise grita por Nurten. Nedim garante que Senise é uma falsa. Aga não entende, achando que a esposa todo esse tempo só cuidou do sobrinho. Nedim agarra o tio pelo colarinho e diz que é mentira, então faz força para tentar se levantar, mas não consegue e começa a bater em si mesmo. Aga continua implorando pro sobrinho se controlar e sofre com o surto dele. Neriman se junta a Seher na porta do banheiro, ambas preocupadas pela demora de Seren. Seren ignora completamente a mãe, admirando seu teste positivo. Seher sabe que a filha a está evitando para não falar de um certo assunto. Seren sai e Seher pergunta cadê o banho que ela disse que ia tomar. Seren desconversa que tem direito a usar o banheiro como quiser e está com muita dor, então vai dormir. Neriman pede para Nora parar de incomodar, mas Seher não vai desistir de saber o que a filha tem de verdade. Nedim garante ao tio que Senise está mentindo para ele. Senise passa mal de nervoso, mas tenta disfarçar que é por causa da calúnia. Aga não entende porque o sobrinho está falando mal da tia. Senise finge não entender também e se faz de ofendida. Nedim repete as mesmas coisas de novo. Dama briga com o primo por ser tão ingrato com tudo que a mãe fez por ele. Nurten aparece. Aga faz a filha se calar. Senise diz que Nedim está sendo enganado pela enfermeira e ele surta de novo.
Cenis agradece baixinho no ouvido de Nedim e ele agarra o braço dela com muita força. Aga, Dama e Nurten tentam separar os dois, e Nedim acaba sendo jogado da cadeira no chão junto com Cenis. Cenis finge sofrimento e se levanta. Nedim segue no chão repetindo que ela é maldosa e o odeia. Aga manda Nurten levar Nedim pro quarto. Nedim chora pelo tio não acreditar nele. Seren admira seu teste de gravidez e pretende dar a notícia amanhã. Cenis vai pro quarto com o marido se juntar ao sofrimento dele. Aga lamenta não ter esperado que Nedim voltaria a ter uma crise. Cenis pede que o marido não seja duro com Nedim, apesar do que ele fez. Semri fica no jardim chamando Cenis de hiena. Sem concorda e começa a falar como as hienas agem com suas vítimas. Semri manda ele avisar a mãe que não vai se tornar uma presa dela. Sem avisa que ela errou feio enfrentando Cenis de forma tão escancarada e nem imagina do que a mãe é capaz. Nurten tenta dar o remédio para Nedim antes dele dormir, mas ele só consegue repetir que Cenis é mentirosa. Nedim quer ver a mãe, então Nurten pega o álbum de fotos para ele. Nedim chora e se acalma vendo a imagem, então Nurten finalmente consegue dar o remédio para ele dormir. Pouco depois, Nurten vai até os patrões para avisar que já acalmou Nedim e se desculpa por ter deixado que aquela confusão acontecesse. Cenis também tenta acalmar o marido e confia que tudo vai seguir tranquilamente como sempre foi, tanto que vai se desculpar com Nedim por tê-lo deixado tão irritado, mesmo só querendo o bem dele, mas alfineta que a enfermeira também deveria ter se desculpado e não fez, assim como alertou ao marido que aconteceria depois que ele a humilhou diante dos empregados. Semri garante que não vai deitar para Cenis, mesmo ela tendo se safado dessa vez. Sen acha que ela não sabe de nada e a ignorância a faz agir dessa forma. Semri diz que pode até não saber de nada, mas em compensação não tem medo e por isso enfrenta seus rivais com coragem, pois viu com os próprios olhos que Sen e Cenis odeiam Nedim e não vai deixar que nada de mal continue acontecendo com ele. Sen deduz que ela não vai mais cuidar de Nedim depois do que fez, mas ela ignora e se retira. Semri chega em casa e evita conversar com a mãe, usando a desculpa de estar cansada. Seher se revolta por todos os filhos desprezarem seus conselhos. Neriman acha que a nora deve deixar eles se virarem, mas Seher não pode descuidar um segundo dos filhos depois de tudo o que aconteceu e dispensa os comentários da sogra, pois ela também é responsável pelas desgraças da família. Seher não vai admitir mais nenhum segredo até eles poderem ir embora para Antáquia. Neriman reflete sozinha sobre o segredo que Seren esconde. Aga vai ao quarto de Nedim verificar se está tudo bem com o sobrinho, e o encontra adormecido. Aga, no auge da burrice e ingenuidade, se pergunta por que Nedim falou aquelas coisas hoje, e lamenta que as primeiras coisas que o sobrinho conseguiu dizer depois do novo tratamento foram palavras tão duras. Apesar disso, Aga ainda é capaz de dar sua vida para proteger Nedim e chora em silêncio, depois ajeita o sobrinho na cama e se retira do quarto. Nedim abre os olhos, já que estava fingindo dormir para ouvir o tio, e fica relembrando momentos de sua infância feliz quando ainda tinha mãe para brincar com ele. Nedim fecha os olhos e começa a sonhar com um dia em que a mãe fez uma pipa para ele brincar, mesmo não sabendo como fazê-la voar ainda. A mãe some do sonho e Nedim leva uma queda no jardim, sem ter ninguém para ajudá-lo. Um anjo surge para resgatar o pequeno e se revela como Semri, que agora vai cuidar de Nedim. No dia seguinte, uma mulher tenta acordar Nedim, e o coitado leva um susto ao ver que é Cenis. A vilã toma o álbum dos braços do sobrinho e imagina que ele estava sonhando gostoso para ter se assustado com ela. Cenis finge mexer na estante para poder desligar a câmera, então começa a ser sincera e ameaça dar um jeito tanto em Nedim como na enfermeira dele se acontecer outro motim contra ela como o que houve ontem. Cenis tira uma foto de Nedim com os pais do álbum e deixa o pobrezinho desesperado ao rasgar a imagem como um castigo de advertência. Cenis religa a câmera e volta a fingir que só estava vendo se Nedim estava melhor, depois se retira do quarto, deixando Nedim sem chão com a foto em pedaços. Cenis vai ao escritório de Aga para ver se ele está bem, já que não foi dormir no quarto. Aga comenta que Nedim realmente tem um vínculo com Semri. Cenis começa a protestar, mas finge que está tudo bem chamar a enfermeira de novo e está acostumada com insolências. Porém, questiona se o marido vai aguentar ser constantemente desafiado por Semri como aconteceu ontem e ter que engolir as palavras. Aga se faz de digno e afirma que não engoliu nada, mas Cenis sabe que acertou bem no orgulho do marido. Seher aborda Semri para perguntar o que aconteceu ontem, já que ela chegou e foi direto para a cama.
Semri não quer falar e Nurten aparece logo depois para chamar Seher para ajudar Nerima na cozinha, pois vai ter que ficar com Nedim o dia inteiro hoje. Seher não entende porque Nurten vai cuidar de Nedim ao invés de Semri, então a governanta revela que a enfermeira foi dispensada por Aga ontem. Semri foge do assunto e diz que vai atrás de Seren, então mais tarde elas conversam sobre isso. Seren esconde o teste nos braços quando Semri se aproxima. Semri manda ela ir acompanhar a mãe e vai para a cama, deixando a irmã confusa pela folga. Seren promete averiguar o que houve para ela não ir trabalhar, já que Semri não quer contar. Senis diz que vai procurar outra enfermeira e tentar resolver o que Nedim tem contra ela, confiando que tudo vai melhorar se Semri não estiver para atrapalhar de novo. Aga manda a esposa chamar Sem, e Senis já começa a tentar defender o filho, mas Aga deixa claro que o atrevimento de Semri não tem nada a ver com os erros de Sem, e ele precisa se explicar sobre o que fez com ela. Nurten flagra Seren zanzando perto dos quartos e a repreende, então a manda passar roupas na lavanderia enquanto sobe para o quarto de Nedim. Seren não dá bola para a velhota e invade o quarto de Sem. Seren alisa sua barriga e tira seu teste de gravidez do sutiã, admirando a prova de seu plano para chegar ao seu objetivo, que é ter o filho do herdeiro. Seren quase beija Sem na boca ainda dormindo, mas se espanta ao ouvir Senis tocando na porta. Seren pensa como se esconder antes da vilã entrar. Senis entra e faz o filho acordar porque já está tarde. Nurten leva o café da manhã de Nedim, mas percebe que ele está mexendo numa foto rasgada em vários pedaços e pensa que ele fez isso sem querer. Nedim tenta negar, mas Nurten não percebe e promete que vai consertar a foto para ele. Nedim pergunta por Semri, então Nurten revela que ela não vai mais voltar porque Aga demitiu. Nedim fica triste e quer que ela volte. Neriman coloca a mesa com Seher e reclama de Nurten deixá-las encarregadas de tudo agora, já que Semri deu um jeito de ser expulsa. Seher decide averiguar. Neriman teme que comece outra confusão, mas Seher ignora. Senis quer combinar com o filho como ele vai se explicar para Aga pelo que fez com a enfermeira, mas antes reclama dele ter se metido com ela. Seren escuta a patroa dizendo que Sem e Semri se beijaram. Senis quer que o filho desminta tudo, mas Sem mente que Semri quis beijá-lo. Sem abre o armário e dá de cara com Seren escondida, mas ela faz sinal para ele se calar. Senis pede que o filho pelo menos encontre outra mulher para brincar e que ela não seja empregada da casa. Sem atrai a mãe para fora do quarto, ignorando o que mais ela quer dizer. Assim Seren consegue se livrar da enrascada. Seher invade o escritório de Aga exigindo saber o que houve com Semri, pois ensinou a filha a se desculpar quando está errada e por algum motivo isso não aconteceu. Aga conta que nem dormiu essa noite por causa de Semri, deixando Seher mais intrigada ainda com a gravidade do ocorrido. Aga sugere que Seher vigie melhor a filha e a faça esquecer tanto de Nedim como de Sem, pois não quer mais problemas com essa moça. Senis espera o filho terminar de se arrumar para reforçar que ele deve dizer exatamente o que ela disse e negar que beijou a enfermeira. Seher acha que Aga está dando crédito às fofocas de que Semri está saindo com Sem, então sugere que ele faça o filho falar a verdade e se afastar de Semri em vez de se preocupar com a filha dela. Senis e Sem chegam ao escritório, enquanto Seher sai xingando pai e filho de lixo. Senis pergunta o que houve, mas Aga apenas a enxota do cômodo. Seren continua no quarto de Sem e pensa no que deve fazer agora, já que não conseguiu falar para Sem, então sai do local. Seher desce as escadas e vai para casa. Seren desce logo depois e vai para a varanda da mansão, pensando em vingança. Seren aborda Sivan no carro, dizendo que está preocupada com algo. Seher chega em casa e pergunta se Semri não tem nada para lhe contar sobre o filho do infeliz do Aga. Aga pergunta se o filho beijou a enfermeira. Sem faz suspense e Senis fica tensa escutando escondida na entrada. Sem confirma que beijou mesmo, e Senis o xinga de retardado baixinho. Aga supõe que foi um beijo forçado pelo filho, mas Sem não vai dar detalhes. Aga exige que ele conte absolutamente tudo o que fez com Semri, mas Sem também quer que o pai responda a pergunta que já tinha feito antes, sobre o motivo que o faz se preocupar tanto por um provável envolvimento dele com uma mera enfermeira. Sem começa a dizer os nomes de todas as mulheres com quem ficou, querendo saber qual a diferença de Semri para elas, e só depois de saber isso vai contar o que houve com a enfermeira. Seren reclama horrores para Sivan sobre ter trabalho aumentado depois de Semri ser demitida. Sivan dá de ombros e manda ela voltar para dentro então, já que está tão ocupada assim. Seren comenta como quem não quer nada que a culpa disso é de Sem, que anda seduzindo a irmã deles, depois finge que falou sem querer quando Sivan se estressa. Sivan segura Seren e exige que ela explique o que acabou de dizer.
Seren se faz de desentendida, mas logo decide falar e pede que o irmão não brigue com Semri. Sivan não promete nada. Seren conta que Semri e Sem se beijaram, então Sivan parte para a casinha para falar com a irmã. Seren dissimula gritando que o irmão prometeu não fazer nada com Semri, mas no fundo está muito feliz de dar o castigo que a irmã merece. Semri diz à mãe que os Caraça estão furiosos com ela porque expôs Sem diante da família e ainda teve o surto de Nedim, somados à fofoca do romance das revistas. Seer promete fazer Aga lhe dar satisfação sobre o que o filho dele fez. Sivan chega gritando com Semri e ameaçando acabar com ela por conta do que fez. Seer tenta acalmar o filho, mas ele manda a mãe abrir os olhos e ver que Semri se comporta como uma vagabunda se envolvendo com Sem. Nurten implora para Nedim comer e reclama que ele está fazendo pirraça desde ontem, mas ele não aceita. Nurten oferece fazer qualquer comida que ele quiser e faz várias sugestões, mas Nedim só quer a presença de Semri. Aga promete dar uma surra no filho safado por assediar uma empregada, mas Sem discorda que tenha feito isso e não vai falar o que faz da vida agora, já que o pai não se interessa por ele desde a adolescência. Aga manda o filho vazar. Nurten aparece logo depois contando que Nedim não quer comer nada e só pediu para Semri voltar. Aga manda Nurten sair e fica matutando. Sivan se irrita com o silêncio de Semri e quebra um copo no chão, mandando ela falar o que fez com Sem. Seer implora por calma, mas também se desespera com Semri nem mesmo se defendendo das acusações. Seren espera Sem fora da mansão para perguntar que beijo foi aquele. Sem diz que foi antes de conhecer Seren, mas de qualquer forma a pirralha não tem direito nenhum de querer satisfações dele. Neriman espia de longe eles conversando. Sem relembra que o rolo deles foi temporário e agora vai procurar Semri, pois não é mais nada de Seren agora. Seren saca o teste para mostrar e grita por Sem, mas ele nem olha para trás para ver o que é. Neriman se aproxima da neta e pergunta o que é aquilo tudo. Sivan continua quebrando coisas na casa de tanta raiva por Semri não se explicar. Seer manda a filha ir para o quarto, mas Semri não tem medo e não precisa se explicar para ninguém, pois mesmo que tivesse beijado Sem, isso é algo particular dela. Sem espia pela janela os serviçais fazendo barraco. Semri manda o irmão se atrever a bater nela e Sivan não consegue se aguentar de vontade, mas Seer impede. Semri grita que Sivan não é pai dela, e mesmo que fosse, não se importaria de enfrentá-lo do mesmo jeito. Semri somente explica que só se defenderia caso estivesse apaixonada, mas não é o caso, pois jamais gostaria de um homem egoísta e que trata as mulheres como objeto como Sem, então foi só um beijo e nada mais. Sivan fica incrédulo e parte para cima da irmã a chamando de vadia, mas Sem entra bem na hora e segura o esquentadinho. Sem explica que Semri está mentindo, pois fugiu do beijo que tentou dar nela e ainda lhe deu um tapa. Seer manda ele soltar Sivan e sair da casa. Sem sai e Sivan quase vai atrás dele para dar uma surra também, mas Seer não permite. Neriman leva Seren para a rua para questionar aos gritos como ela teve coragem de engravidar. Seren retruca que isso é culpa da avó, pois só transou com Sem pensando que o casamento com ele estava garantido, mas agora tem a arma capaz de fazer isso acontecer e de quebra tirar Semri do caminho. Neriman quer pensar melhor no que fazer, mas Seren está morrendo de vontade de fazer Sem engolir tudo o que disse quando souber que será pai. Sem pega seu carro e sai da mansão. Neriman percebe que o bebê realmente vai mudar tudo. Seren vê Sem saindo no carro e se coloca na frente dele para impedir, gritando para ele sair e escutar algo importante que tem para dizer. Sem ignora e parte, enquanto Seren corre atrás do carro em vão com muito ódio. Seren cai no meio da rua e amaldiçoa o infeliz com todas as forças. Neriman ajuda a neta a voltar para a mansão. Semri fica no quarto escutando o irmão reclamando dela e de Seren. Sivan pensa que Seren e Semri estão se comportando como mulherzinhas para os patrões e não entende o objetivo disso. Seer exige respeito para as filhas e dá um mega sermão no filho por achar que é mais do que é na verdade, além de relembrar que ele não é nenhum santo, pois sabe muito bem das safadezas que Sivan fazia em Antáquia e prefere nem imaginar o que ele já deve ter feito em Istambul. Sivan perde a moral na hora e se faz de sonso. Seer menciona que as mulheres que Sivan perseguia também tinham pais e irmãos que ficaram indignados com as moças, então o filho não tem direito nenhum de reclamar com a irmã por algo que ele também fez. Seer também deixa claro que o filho não tem poder nenhum só porque é o homem da casa, pois é igual às irmãs que tanto julga. Sivan sai calado. Seer vai atrás de Semri no quarto e começa a falar do passado,
contando que já era mãe de Semre quando tinha a idade dela e tudo era muito diferente em Antáquia naquela época. Seher lamenta não ser tão estudada quanto a filha e dona de si mesma, orgulhosa de que Semre tenha se defendido de alguém que quer mandar até no corpo dela. Seher entende que Semre tenha mentido só para provocar o irmão, mas não concorda que ela tenha beijado alguém sem amar, pois isso só vai fazê-la sofrer se entregando para homens que não valem a pena. Semre abraça a mãe após ela ter dado esse show de compreensão. Neriman e Seren continuam na rua, igual duas mendigas. Neriman pede que a neta tenha paciência para usar a carta do filho de Sem na hora certa. Seren concorda, mas teme que Semre passe na frente dela. Neriman garante que Semre não é rival dela e a neta só precisa esperar uma semana para acabar tanto com Sem como com Senis, que tanto as desprezam. Mais tarde, as Yumais fazem um jantar na mansão. Seren relembra a avó falando que não vai adiantar ela só revelar a gravidez, pois Sem tem a mãe para defendê-lo, enquanto Seher com certeza vai ficar contra ela e Sivan é capaz de até matar Sem, acabando com todo o plano, além de Semre e Aga que não darão apoio nenhum obviamente. Seren deixa a panela derramar no fogo e as parentes ficam preocupadas com ela inerte. Neriman sussurra para a neta disfarçar o que está sentindo da mãe. Nurten aparece chamado Seren para ajudar Nedin. Seren tenta fugir da Arapuca, mas não tem jeito. Nurten repreende Neriman fofocando ao invés de ralar e manda Seher começar a servir o jantar. Nedin fica com muita raiva de alguma coisa no quarto. Seren chega e fica confusa sobre a reação dele sozinho. Serra passa na frente do restaurante onde Dama está lhe esperando, trocando olhares com Nedin. Nedin relembra o fumo que levou da mãe mais cedo sobre seus rolos com mulheres. Dama atende uma ligação pedindo para ela voltar para casa para jantar e se despede das amigas. Serra entra e lamenta que a amiga já esteja saindo, pois queria pedir uma carona na saída só para ficar olhando o motorista bonitão dela. As outras meninas brincam que Dama gosta de Sivan, deixando a Patricinha super irritada. Uma mulher conversa com Sivan lá fora e Dama fica irritada. A mulher tenta pedir uma informação sobre a cidade para Sivan, mas ele não sabe responder pois também é novo no lugar. Dama pigarreia e manda Sivan trabalhar para ela agora. Sivan a trata com deboche e conta para a moça que talvez Dama saiba dizer o endereço que ela quer, já que é o GPS humano do próprio carro. Dama manda a mulher procurar no celular o que quer, sem saber que ele está sem bateria. As amigas observam do restaurante o mini showzinho que Dama fez com ciúme do motorista. Sivan não entende porque Dama foi tão mal educada e nota que ela está toda sem jeito. Dama desconversa e diz que não tem nada a ver com Sivan, mesmo ele nem tendo mencionado isso. Aga se estressa com a demora de Sem para vir jantar, mas Senis o acalma. Seher chama Aga para conversar em particular, mas como ele não quer, fala ali mesmo na sala sobre o que Semre lhe contou sobre não ter beijado Sem por vontade própria e o rapaz ter confirmado a versão dela. Seher só pede para ele controlar o filho e deseja bom apetite. Aga acha graça discretamente. Semre observa à noite no jardim. Sem chega em casa e a aborda contando o que ouviu ela dizer de ruim sobre ele mais cedo. Seren evita até olhar para Nedin enquanto tenta dar comida para ele, mas ele não come e ela se irrita com a enrolação, pois não vai tratá-lo como um bebê se for isso que ele quer. Nedin não dá a mínima e Seren desiste, achando até bom pois morre de nojo vendo um deficiente comer e ele devia era tomar soro na veia. Nedin não aceita o desaforo e pega a colher com a própria mão para comer, deixando Seren pasma com o fingimento. Seren pede para Nedin pelo menos dizer o que quer comer que ela traz, desde que ele pegue a colher sozinho. Nedin vai para a janela e fica observando Semre lá fora conversando com Sem. Seren chama a atenção dele e percebe o que está havendo. Ambos ficam com ódio. Seren mente que Semre abandonou Nedin para ficar com Sem e vai contar um segredo em relação a isso, sussurrando algo inaudível no ouvido dele. Nedin fica mais puto ainda e parte para fazer algo. Seren fica imaginando o que será. Semre explica que só assumiu que beijou Sem para controlar Sivan, senão ele iria acabar com Sem. Sem admira que ela seja tão valente, mas também é muito tonta, o oposto perfeito de Senis. Semre não acha que é tonta por não voltar atrás no que diz, mas Sem aponta que ela é tonta por não enfrentar as coisas do jeito certo. Semre reclama que ele está de novo tentando envolvê-la, mesmo sendo desmascarado. Sem adora isso mesmo, mas na verdade só quer dar a dica de como ela deve enfrentar a vilã. Basta ela pedir desculpas para recuperar o emprego de enfermeira e poderá continuar na mansão para fazer o que deseja. Semre deixa claro que Sem é tão inimigo dela quanto Senis e ele está dando um tiro pela culatra,
mesmo fingindo que não tem medo dela. Nedim se aproxima deles na cadeira de rodas e assusta os dois ao chegar gritando para Sem não tocar em Semri. Sivan pula em cima de Sem e começa a bater nele do jeito que consegue. Seren debocha lá de cima do presente que mandou para os traidores. Semri fica desesperada e começa a gritar por ajuda. Seren desce as escadas gritando que Sem e Nedim estão brigando lá fora. Todos os integrantes da casa correm para ver. Nedim continua estapeando Sem. Os seguranças se aproximam para conter o surto do coitado. Aga chega e fica sem entender nada, enquanto ajuda a tirar Nedim de cima do filho. Sivan chega com Dama e fala para si mesmo como adorou o que Nedim fez com o safado do primo. Sem se levanta sem falar nada. Semri sabe que ele deixou Nedim bater nele para não machucá-lo. Aga exige uma explicação, enquanto todos observam chocados. Pouco depois, Dama comenta com a mãe a ironia de que Nedim supostamente não consegue nem comer sozinho, mas consegue dar uma surra em Sem, que nem tentou se defender. Seniz está muito abalada e não dá ouvidos à filha, deixando-a falar sozinha enquanto se tranca no quarto. Seniz chora desconsoladamente no chão. Dama fica ouvindo pela porta, preocupada. No quarto, Aga tenta fazer Nedim contar qual foi o motivo dele atacar Sem. Semri lava o rosto e se recupera do susto. Sem vaga pela cidade em seu carro como de costume e recusa uma ligação da mãe, depois acelera o carro perigosamente enquanto relembra Nedim batendo nele. Nedim para o carro no meio da estrada e desce para dramatizar, depois se joga no meio da pista correndo perigo de algum carro passar por cima. Seniz deixa um recado na caixa postal do filho dizendo que entende o motivo dele ter deixado Nedim bater nele e não aguenta mais essa situação. Seniz joga o celular no chão e dramatiza seu suposto sofrimento. Aga continua tentando entender Nedim, então ele decide falar que Semri não é uma das mulheres de Sem porque já é sua. Aga fica sem palavras. Ser pergunta se a confusão teve algo a ver com Semri, mas ela nem mesmo entendeu o motivo e não saberia dizer, só está com medo de que Seniz desconte Nedim. Ser acha que a filha está obcecada, mesmo sendo claro como esse povo é duvidoso. Seren chega cheia de deboche sobre o que aconteceu essa noite. Ser pergunta o que a filha sabe sobre Nedim, já que estava cuidando dele na hora. Seren se faz de sonsa e diz que Nedim estava comendo quando olhou para a janela e viu alguma coisa, logo se alterou. Semri percebe o que houve e precisa falar com Aga agora mesmo. Aga repreende Nurten, pois a culpa é dela por Nedim ter se apaixonado por Semri, mas ela procurou a pessoa errada para ele e isso só causou mais confusão agora. Seniz se aproxima para ouvir o marido falando que Nedim disse que Semri era dele. Aga fica sem saber o que fazer com tantas questões envolvendo a enfermeira naquela casa. Seniz decide se revelar quando escuta o marido citando a possibilidade de tornar Semri a esposa de Nedim e não vai permitir que isso aconteça. Semri entra na mansão e se prepara para ir ao escritório de Aga. Seniz diz que Semri é a responsável por atrapalhar o avanço de Nedim, que agora vai querer atacar todo mundo da casa, e fica indignada com o marido pensando em casar os dois. Aga esclarece que não vai fazer isso e nem pensa em falar nada com Semri, pois não vai admitir que ela entre naquela casa enquanto não se desculpar. Semri aparece bem na hora e começa por pedir desculpas a Seniz pelo que fez ontem, prometendo que não ocorrerá novamente se voltar a trabalhar. Seniz ignora, mas Aga consente e aponta para ela se retirar.